Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita. Então são histórias exclusivas mesmo. Oi, musers! Tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. E a história de hoje tem um detalhe inédito, porque aconteceu uma coisa entre a pessoa que enviou a história e euzinha aqui. Quando eu li o e-mail da nossa musa, de imediato me perguntei, ué, será que ela realmente quer que essa história vire um episódio, né, que vá pro ar? Ou será, né, que ela só precisava compartilhar isso com alguém? Porque às vezes a gente só quer contar uma coisa pra alguém. E eu não sei se vocês já sacaram, mas muitas vezes daqui, tanto eu quanto a Mari, até a Carol, a gente percebe, assim, quando a gente precisa endereçar a história pra alguma outra coisa, ou chamar a pessoa pra uma conversa, do tipo assim, mana, tá precisando de um psicólogo, um psicanalista, né? Enfim, tem alguém te auxiliando nisso? Porque vocês sabem que a gente recebe histórias com diversos assuntos, né? Então a gente também tenta trazer esse suporte. E aí eu perguntei pra ela, falei, amada, será que não é melhor no caso você não fazer isso? Por isso, por isso, por isso? E aí a Jânia me respondeu o seguinte. Keila, essa decisão é tomada e eu quero compartilhar também no podcast. E aí ela me deu mais alguns motivos pelos quais ela decidiu fazer o que ela vai fazer. Então, vou aqui cumprir meu papel de podcaster e botar a sua história pro mundo. E eu espero que depois que acontecer, você envie pra gente, porque agora a gente vai começar a fazer os desfechos. Quem tá lá no Telegram já acompanhou, que a gente vai trazer desfechos, né, de algumas das histórias, tá bom? Então bora lá. Mas então, eu conto ou você conta? A Jânia é uma mulher de 26 anos, ela mora em São Paulo, mora ela, a mãe, o pai e o irmão. Ela considera que a família dela é uma família de classe média baixa, então a mãe sempre trabalhou, o pai sempre trabalhou, ela e o irmão estudaram, né, em escolas públicas, mas depois tiveram a chance de fazer cursinho com o suporte dos pais, e hoje ela faz faculdade de publicidade e propaganda, que é uma área que ela gosta e tal, e ela tá ali, né, estudando e tal. Só que onde eles moram, gente, é um bairro que não é tão periferia, é uma parte um pouco mais pro centro, assim. Tem mais coisas perto, tanto é que ela mora perto da faculdade. E ali, naquela região, tem muitas pessoas da família da mãe dela. Então ela mora perto de tias, tios e primos. E aqui começa a história da nossa musa, né, o dilema que ela encaminhou pra gente. Ela tem uma prima chamada Letícia. Essa prima tem a mesma idade que ela, 26 anos, e desde muito novinhas, elas brincavam juntas. Por quê, né? As mães ali são irmãs, então estavam sempre na casa uma da outra, por elas terem a mesma idade. Então elas têm muita foto de pequenininha juntas. Só que depois que elas fizeram ali uns 6 anos de idade, a Jânia começou a perceber que a relação tinha uma coisa esquisita. Só que, claro, ela era criança, ela não conseguia dizer o que era. Mas tinha uma coisa esquisita, elas passaram a brigar muito. Então, vira e mexe, uma tava na casa da outra, e aí rolava puxão de cabelo, e as mães tinham que se envolver. Às vezes evitavam de colocar as duas juntas, mas na família todo mundo falava, Ai, que lindas, as gêmeas da família. e elas nem são tão parecidas assim. A Jânia é uma mulher de 1,70 mais ou menos, ela é alta, ela tem o cabelo cacheado, pele branca, e ela é mais tranquila, mais não é tão vaidosa, não liga muito pra coisas tipo assim, cílios, unha. Ela faz as coisinhas dela quando ela tem vontade, às vezes ela quer pintar, ela pinta, às vezes ela quer fazer uma coisinha diferente no cabelo, ela faz uma escova, um babyliss, mas ela não é uma pessoa que tem a necessidade de acompanhar tendências, modas, essas coisas. Já a prima dela, Letícia, ela é toda fashion, desde pequena. Então, cada aniversário ela queria um tipo de roupa. Tiveram épocas na vida que ela gostava só de rosa, então a mãe dela comprava tudo rosa. Só que aí, a relação das mães, né, das mães das duas, acabou interferindo um pouco em como elas projetavam isso para as meninas. Então, por exemplo, a Letícia gostava muito de rosa numa época aí lá, com 10 anos de idade. Aí, quando ia começar o ano letivo, as mães iam e compravam materiais de escola.
E as duas compravam tudo igual para as meninas. Tudo rosa. Mesmo a Jânia não gostando. Aí daqui a pouco a Letícia mudava de ideia e gostava de roxo. Então, lá tava a Jânia também, tendo que ir pra escola com tudo roxo. Aí tinha personagem de aniversário, por exemplo. Aniversário é o tema da Moranguinho. Aí faziam o aniversário das duas com o mesmo tema. Meio que reaproveitavam a decoração da festa e tudo mais. A Letícia era essa criança, mais assim, mimada e que gostava de demandar dos pais. A Jânia já era mais tranquila. Ela gostava muito de jogos, de videogame, então ela jogava muito com o irmão dela e eles eram bem parceiros. Então ela nunca ligou muito pra isso, até que elas chegaram na fase de escolher o curso, né, da faculdade. Então, as primas, o irmão, todo mundo foi ali fazer cursinho e tal. E a Letícia decidiu fazer moda. E a Jânia tinha pensado em fazer algo relacionado a jogos de mobile, sabe? Ilustração. Ilustração de videogame. E ela gostou da área, fez alguns cursos até, mas ela decidiu por publicidade e propaganda. Nisso, eles já estavam adultos e tal. E aí, como ela estava na dúvida do curso que ela ia escolher, ela decidiu fazer terapia. Mas foi só aquela orientação vocacional. E foi ali, nessas sessões que ela fez, que ela percebeu que ela tinha um incômodo muito grande com a relação que ela tinha com a prima. Então, entre os outros primos, todo mundo estava muito bem, mas rolava as piadinhas do tipo assim... Ah, lá vem a Letícia, kkkk. E lá vem a Jânia, porque as pessoas passaram a ver as duas meio que da mesma forma. E a Jânia, gente, só percebeu isso quando ela estava ali com 18 anos, já na adolescência. E aí ela começou a perceber que ela não tinha tanta identificação com a prima, que elas não têm afinidade e que, inclusive, ela se incomodava demais com as opiniões que a Letícia dava sobre o jeito dela, sobre o jeito que ela fala, sobre as coisas dela, sobre as pessoas que ela cultiva na vida dela e que ela nunca perguntou ou pediu opinião. Só que ela também nunca reagiu, nunca revidou. E ela não tinha se dado conta disso. Ela disse que ela sabe que ela deveria fazer terapia ou análise para entender um pouco melhor essas questões e endereçar isso de uma forma talvez mais madura. Mas ela já decidiu que nesse momento ela quer se vingar. E o que está acontecendo? Tá ali, né, toda a situação acontecendo, elas nunca brigaram diretamente, então não rolou nenhuma acusação, nenhum confronto entre as duas. O máximo que aconteceu foi que a Jânia contou pro irmão dela. Olha, eu percebi que a Letícia é uma idiota, percebi que a Letícia me trata mal, eu percebi que as pessoas têm uma visão de mim muito atrelada a ela, isso é muito ruim. E aí o irmão dela falou, nossa... Eu nunca parei pra analisar, mas é total. Até eu que sou seu irmão e sei o quão diferente vocês são, coloco vocês duas meio que no mesmo pacote. Sabe? E isso foi dando muita raiva pra nossa Jânia, pra nossa musa. Então essa descoberta lá, com 18 anos de idade, pra ela foi tipo assim, a coisa que mais mexeu. Ela não conseguiu ir pra faculdade diretamente, ela foi fazer esses cursinhos técnicos, né, pra ver o que ela realmente queria fazer, porque ela queria desassociar até o que ela mesma não percebia, que estava impregnado sobre uma outra personalidade de uma pessoa da família, que não era ela, que não era dela. E aí nisso, a prima, que já se dizia mais resolvida e tal, ela se colocava nesse lugar meio soberba, sabe? Principalmente em relação à Jânia. Falou que já estava decidida, que ela ia fazer moda, porque ela sabia o que ela queria pra vida, porque ela queria casar, porque ela sabia dos objetivos dela. Então, foi passando o tempo, como eu disse, né? Hoje elas têm 26 anos de idade. A Letícia já concluiu a faculdade e, de fato, ela está noiva. E aí, ela deu de presente, no ano passado, para a Jânia, aquela experiência da coloração pessoal. E ela levou para casa da nossa musa um monte de coisas, e roupa, sapato, mala, maquiagem, highlights, botou tudo, montou tudo, porque ela realmente gosta desse universo. A Jânia não se opôs, porque era um presente. Mas ela falou que ficou super desconfortável. E ali, a prima disse pra ela, olha... Essas cores combinam com você, mas eu vou destacar duas que você não pode jamais usar. Porque não combinam com o seu tom de pele, não ornam bem com a sua personalidade, não fica bem com o seu tom do seu cabelo, que é verde e roxo. A Jânia, gente, nem se importou, deixou isso passar e tal, foi aquela coisa toda. E a prima ficou falando pra todo mundo... Nossa, porque a Jânia fica péssima de roxo, ela não pode usar roxo de jeito nenhum. E aí tenta fazer comentários do tipo assim,
quando tem um almoço em família, um churrasco, alguma coisa. Ah, você veio com a cor certa, né? Ah, eu falei pra ela, gente, porque ela não pode usar roxo. Nossa, porque também a pele dela é meio apagada. Se ela botar o verde, ela fica assim, assim, assada. Então ela sempre tem um comentário depreciativo pra Jânia. E a Jânia sempre fica na dela. Só que, em dezembro deste ano, a Letícia vai se casar. E ela convidou algumas amigas e primas para serem madrinha. E como ela gosta de tudo muito do jeito dela, né? Tudo aquela coisa, assim, ela segue as tendências e tal. Ela pegou uma tendência aí de madrinha de casamento, em que as madrinhas não vão todas exatamente da mesma cor, mas que elas vão em tons, por exemplo, tons de azul, azul claro, azul real, azul bebê, azul piscina. Então ela pegou esse rolê. E aí fez aquela coisa toda. E adivinhem qual é a cor que ela escolheu para as madrinhas, né? Qual foi a paleta que ela decidiu usar aí vários tons. Laranja. Ufa, né? Só que o que a Jânia decidiu fazer, gente? Ela mandou fazer um vestido verde com uma listra roxa do lado, sabe, como se fosse uma fenda na perna, e atrás, como se fosse uma cauda. E ela vai no casamento da prima com esse vestido. Ela decidiu fazer isso em nome de todas as vezes que a prima ofendeu ela, todas as vezes que a prima fez questão de expor ela, de todas as vezes que a prima criticou as escolhas dela, as decisões dela. Pela prima dizer que ela é uma mulher que não deu certo na vida porque ela está fazendo faculdade com 26 anos de idade. Por ela não ter uma carreira definida como a Letícia julga que ela deveria ter. Por ela não ter um noivo, um namorado, um casamento. Porque são esses os comentários que ela faz sobre a Jânia. E a única pessoa que sabe que a Jânia vai fazer isso agora sou eu e vocês. Nem pra costureira que fez o vestido ela contou. Quando eu li o e-mail de primeira, eu ri muito. Eu ri mesmo. E daí eu automaticamente respondi. Jânia, você tem certeza, né? De repente, não vai nesse casamento. De repente, você disse que não tá confortável com esse convite. E ela disse que tem certeza porque ela é o tipo de pessoa que não consegue resolver as coisas conversando. Porque ela já tentou desabafar, já tentou falar. Então, ela tem algumas amigas que sabem, por exemplo, do incômodo que ela tem. Mas ela não consegue resolver as coisas com a pessoa que faz mal pra ela. E neste caso, a prima faz descaradamente. Não é uma coisa assim, há duas pessoas que se equivocaram numa questão, vamos conversar pra resolver? Não. A prima aproveita que, acho que sem intenção, né, mas com alguma responsabilidade, tanto a mãe da Jânia quanto a tia, né, no caso a mãe da Letícia, criaram as duas dessa forma, né, e não conseguiram perceber que as duas eram muito diferentes, não conseguiram respeitar a subjetividade e a diferença da Jânia para a Letícia. Por quê? Porque as duas, né, as mães ali, incentivavam tudo e faziam também comentários do tipo: Ai, tá vendo como que tá linda a Letícia? Olha como tá maravilhosa. A Jânia, você sabe como que ela é, né? Aí ela fica com essa cara de bicho. Ah, a Jânia é chata. Então as mães das duas, inclusive a mãe da Jânia, se identifica com o jeito da Letícia. Ela queria ter tido uma filha princesinha. Foi isso que a Jânia cresceu escutando. E ela nunca conseguiu dizer isso pra mãe, nunca conseguiu se opor. E aí eu decidi que ia contar a história aqui mesmo assim, mesmo não concordando com o que ela vai fazer, porque ela pediu. E porque é uma decisão que ela tomou. E eu coloquei algumas opções, alguns contrapontos, mas não sou eu que vivo essa situação, não fui eu que vivi essa história. Então, eu vou atender o seu pedido, estou atendendo o seu pedido, né, Jânia? Contando aqui a sua história para os nossos musers. Eu tô um pouco preocupada também, confesso, tá? Eu não estou só pensando se isso vai ter consequências para ela. Eu tô preocupada também com as consequências que pode acontecer com todas as pessoas da família, né? Então, vai ser o casamento, um dia importante para Letícia e tal, e aí vai acontecer isso. E aí eu disse isso pra Jânia. Sabe o que ela me disse, gente? Prepare-se aí. Que no aniversário delas, de 15 anos de idade, a Letícia, na hora da festa, pediu pra trocar o príncipe que ia dançar com as duas. E aceitaram.
Então, ela passou o mês inteiro ensaiando ali a dança de debutante com o par dela, vou colocar aqui o nome, com o Felipe e a Letícia com o João. Chegou na hora da festa, a Letícia começou a pedir pra trocar, porque aí pensando nos perfis dos rapazes, tá? Os dois tinham estilo príncipe, assim, só que no dia da festa, o que seria o parceiro da Jânia tava com um topete. Sabe, um topete meio Elvis Presley, assim? Mais interessante, mais fashion, mais interessante. E a Letícia pirou e falou, eu quero. Quero trocar. A Jânia não queria, porque ela tinha tido um certo coleguismo ali com o rapaz. E por ela ser mais tímida, ela já tinha entendido os passos ali tudo com ele. E chegou na hora da dança, ela teve, gente, que dançar com outro menino que ela não tinha nenhuma intimidade, que eles não tinham ensaiado juntos, só pra atender o pedido da prima. E que as mães insistiram para que ela cedesse, porque elas queriam fazer a vontade da Letícia. Então ela falou que tiveram várias situações assim, dela escolher, por exemplo, Eu quero essa boneca. e aí a prima vai lá e fala, não, eu quero primeiro. E ela ser atendida. Reuniões de Natal em que eles cantavam karaokê ali, todo mundo. E aí quando era a hora da Letícia, todo mundo falava. Ai, agora a nossa artista da família, a nossa princesa. Então ela teve sempre essa atenção. Ah, esqueci de pontuar, né? Fisicamente elas são parecidas, a única diferença é que a Letícia alisa o cabelo e tem mega hair. Só. E acompanhar as tendências das coisas, então uma hora tá com cílio, uma hora tá com a unha quadrada, outra hora tá com a unha oval, agora tá com essas unhas aí que eu não sei qual que é o formato, mas alguém deve saber aí. E é isso, gente. Então assim, quando ela me contou todo esse rolê, eu fiquei tipo assim, putz, uma merda mesmo, né? Da raiva mesmo. Porque não foi só pela influência das mães, mas também tem uma escolha da prima que depois de se tornar adulta continua com essa conduta. Mas eu, Keila, enquanto pessoa, acho que teriam outras formas de se resolver. A Jânia disse que ela não consegue conversar, então ela vai ser radical. Ela vai botar pra fuder. E falou aqui, ó. Deixa arder. E aí, gente? Essa é a história da semana. Um beijo e até dezembro, eu espero, com o desfecho dessa história. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!